consequência, eu não posso colocar aqui resultado é resultado, porque vai ficar muito redundante a questão. Então, para sair do meu ponto A, né? Para sair do meu ponto A e chegar ao meu ponto B, passando pelo processo, que processo é esse? Aí, ó, é o conjunto interligado de fatores. Que fatores são esses? Fatores são esses, tudo aquilo que está envolvido com a meta, com o resultado que eu quero. Esses fatores eu consigo ver dentro da minha decisão, do meu resultado que eu quero. Alguns fatores negativos, eles são comuns à maioria das pessoas. A gente vai ver aqui 2 a 3 fatores que podem ser negativos e impedir você de alcançar resultado. Você tem que entender que resultado é fruto, resultado é consequência de um processo. Esse processo é o conjunto interligado de fatores. As coisas estão interligadas, uma coisa depende da outra. E muitas vezes esses fatores, eles são imprevisíveis. Por exemplo, você está num ponto A, vou voltar ao exemplo, você está, sei lá, com dívidas, e aí você quer o ponto B, sanar as dívidas. Então você estabeleceu o resultado que você quer. Além de estabelecer o resultado que você quer, você vai determinar as metas para alcançar, né? As etapas para alcançar essa meta principal. Mas, digamos que no decorrer do processo, você iniciou bem, né? Seguindo à risca aquilo que você estabeleceu, mas de repente aí ocorre um sinistro, um imprevisto, e a sua reserva foi toda por água abaixo. Esse é um exemplo de fatores ou de um fator que não está sob o nosso controle. São fatores externos. Agora, por que muitas pessoas não conseguem resultados? A maioria dos fatores que impedem as pessoas de conseguir resultados não são externos, gente. São fatores internos, como, por exemplo, o medo, a dúvida, a insegurança, a falta de iniciativa, a acomodação, a zona de conforto, são fatores internos. E a gente vai ver aqui qual é o principal vilão, dos fatores negativos. E aí você pode verificar se você não está deixando a portinha aberta aí para esse vilão chegar até você. É interessante que os resultados, eles são construídos. Você precisa ter em mente, alçar a visão, ampliar a visão para ver e determinar resultados que você quer alcançar. Eu quero que você preste atenção a essa matriz que mostra aí, ó. Você tem em cima fatores positivos e fatores negativos. No alcance dos resultados, no processo de alcançar resultados, você tem que identificar tanto os fatores positivos quanto os fatores negativos. Mas qual é a diferença de um para outro? É que nos fatores positivos, você identifica e usa eles a seu favor. Os fatores negativos, você tem que identificar, mas neutralizá-los, retirar ele do caminho, retirá-los do processo. Um exemplo de fator positivo. Você está em uma situação A e você quer ir em uma situação B, e você tem um talento que pode ajudar esse resultado a chegar mais rápido. É um fator positivo, que pode impulsionar mais ainda o alcance daquele resultado que você quer. Vou voltar aqui ao exemplo básico de dívidas. A pessoa trabalha, estabeleceu a meta, o resultado de sanar, trabalha, mas ela tem um talento particular, seja culinária, seja a área de estética, seja a área de beleza. É um fator positivo, identificado, e deve ser usado para auxiliar mais e mais o alcance desse resultado futuro desejado. Outra coisa importante sobre os resultados é que você tem que determinar tempo. Existem 3 tipos de resultados: resultados a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Resultados a curto prazo são resultados que você consegue em uma semana. Geralmente, às vezes você está lá no trabalho, você está com o serviço acumulado e você bota lá, estou atolado. Eu tenho até sexta-feira para desatolar. É um resultado a curto prazo. E você consegue, desatola na sexta-feira. Logo na sexta, né? Para sextar tranquilo, né? Às vezes não dá porque pode ter fatores que possam colaborar, né? Reuniões indesejadas e por aí vai.
Mas você tem resultados a médio prazo, 6 meses. 6 meses. E você tem resultados a longo prazo, acima de 1 ano. É notória a dificuldade das pessoas identificar qual a ordem classificatória do seu resultado. O resultado que você quer, você consegue em curto prazo? O resultado que você quer, você consegue em médio prazo? O resultado que você quer é só a longo prazo? Você tem que classificar. Senão você vai estar correndo em algo que é a longo para fazer a médio, ou algo que é a médio para fazer a curto. Vai faltar fôlego e você pode desmaiar no meio do caminho. Então, é bom classificar esses resultados nessa ordem curto, médio e longo prazo, daquilo que você pretende alcançar. E nesse perímetro, identificar quais fatores positivos que você tem, que você pode usar para alcançar resultados. Gente, a internet hoje desvenda muita coisa, de pessoas que se encontraram na internet e deixaram até os seus empregos antigos e estão faturando muito mais do que estavam antes. Até o momento acharam o seu fator positivo, investiram e alcançaram resultados estratosféricos. O que nós precisamos é ampliar essa visão para ver em que dimensão esse resultado está e o que eu preciso de fazer para chegar até lá. Por exemplo, a insegurança é um fator negativo que você tem que identificar essa insegurança e tirar. Aquilo que trava, impede você de dar o passo, impede você de agir, impede você de fazer a coisa acontecer. Fatores negativos que podem ser externos, né? Pessoas nocivas também tem esse ponto. Você sabe, eu falei no encontro anterior, né, a diferença da cultura no quesito resultados da cultura americana para a cultura brasileira. Na cultura americana, se você tem um resultado que quer alcançar, se você quer gerar resultados, objetivos, metas, e você compartilha isso com quem está ao seu redor, você vai ter incentivos para aquele resultado acontecer. A cultura brasileira, de 10, 9 vai dizer, não vai fazer agora não, porque não é hora não vai dar muito certo isso não, espera mais um pouquinho. Ou quando fulano fez e quebrou. Então, a gente também está envolvido por um fator cultural que, no mais das vezes, é pessimista e inseguro, mesmo sendo um país com um índice de empreendedorismo alto, né? Porque o brasileiro é considerado o cidadão mais empreendedor, o povo brasileiro, o povo mais empreendedor que tem. Mas que adianta você ser tão empreendedor se o empreendimento não traz resultado? Abre, quebra, abre, quebra, abre, quebra. Então não dá. Eu estava lendo uma matéria que as empresas nos primeiros 2 anos quebram, depois nos primeiros 4 anos quebram. E quando você vai analisar, é uma desconexão terrível entre o negócio e a pessoa. Então tem que haver uma conectividade básica nisso aí para identificar quais são os fatores que estão atrapalhando você. Os fatores negativos internos e os fatores negativos externos. Observar a cultura é ter a visão ampla. Lembra lá daquele slide lá do primeiro encontro, né? Que para que resultados aconteçam, nós não podemos deixar de analisar o que acontece ao nosso redor. Sabendo que o ser humano é terrivelmente influenciável, você pode estar empolgadíssimo com o resultado que você quer alcançar. Compartilhou e alguém colocou uma terrinha, a maioria desanima, lamentavelmente. Então, essa matriz é importante. Fatores positivos, o que você tem de positivo, use para potencializar o alcance dos resultados. E o que você tem de negativo, identifica e tira. Porque se você não identificar, ela fica lá como uma erva daninha, um gargalo, um entrave no processo, evitando você de andar. Tem pessoas que poderiam estar muito mais, mas a timidez não deixa, a insegurança não deixa, o medo não deixa, a dúvida não deixa. Então esses fatores são terrivelmente nocivos, tá certo? Esses fatores, eles ocorrem naquele processo do ponto A para o ponto B. Do ponto A onde você está até o ponto B que você quer chegar, esses fatores eles estão em movimento de um ponto a outro. Por isso que aquela seta em vermelho tem 2 cabeças, né? Eles estão em movimento, os negativos, os positivos, e eu que estou conduzindo o processo preciso ali identificar. Senão, bye, baby, tchau, né?
Quem é o principal vilão dos fatores negativos? Existe um vilão principal, a porta de acesso a todos os fatores negativos. E a gente está falando nesse ponto das questões emocionais internas ao ser humano. Quem é o principal vilão dos fatores negativos? O que você acha que seja? Alguém coloca aí no chat aí? Alguém quer escrever alguma coisa aí? Quem é o principal vilão dos fatores negativos? O que você sugestiona? Já que alguém vai falar alguma coisa aí? Vai falando aí que a gente vai vendo daqui. Eu vou te mostrar com uma imagem, né? E aí você vai me dizer se você entendeu. Veja essa imagem aí. Abraão, Estou ouvindo. escreve. A mente é o principal vilão. Pronto, uma falou ali. Vamos ver se alguém fala mais. Vamos esperar para ver se alguém fala mais aí. Olhando essa imagem aqui, você vai poder ter uma noção básica do que nós queremos propor. Essa imagem, ela mostra exatamente quem é o principal vilão dos fatores negativos. O medo. Por que o medo? Porque os seus filhotes são a dúvida, a insegurança, e essas ramificam para um estado mais de necrose, né? Que é a anorexia, a paralisação total. Pessoas que poderiam estar com resultados magníficos, mas porque permitiram que o fator medo ficasse, ele então frutificou, ramificou, enraizou e travou o potencial daquela pessoa. Ela continua sempre no ponto A, sempre no estado original, sempre lá. Não consegue sair em destino ao ponto B. Então, esse medo aí, ele é o principal vilão. O medo é o principal vilão. Deixa eu ver se tem alguém aqui para entrar. Eu não estalo aqui. Não tem. Pronto. Então, para que você tenha essa identificação com você, verifique se você não é uma pessoa medrosa. Né? É bom você identificar se você não é uma pessoa medrosa. Por quê? Essa frase aqui é interessante. É preciso entender, por mais que você tente acreditar que não, o medo pode atrapalhar a construção da sua mentalidade de sucesso. No primeiro encontro, a gente viu que tudo começa com o autoexame, tudo começa com a abertura da mente, a abertura da visão. A mentalidade de sucesso é aquela mentalidade orientada para resultados. Pessoas que vivem, querem alcançar resultados e que mantêm o seu foco apesar dos pesares, mantém o seu foco em obter resultados. É um resultado pequeno aqui, é outro resultado pequeno ali. As etapas que vão construir a meta final dele, o resultado final. Seus resultados não acontecerão se você permitir o fator medo ficar tramitando entre o ponto A e o ponto B, entre onde você está e onde você quer chegar. Ele tem que ser retirado até para que você saia do ponto A e ande em direção ao ponto B. Senão, fica muito complicado, muito difícil para você alcançar ali. A maioria das pessoas que conseguiram estar acima da média hoje foram aquelas pessoas que venceram a bolha do medo. Venceram o medo de serem ridicularizadas, porque o medo ele se manifesta de várias formas, né? É o medo de ser ridicularizado, é o medo de não dar certo, é o medo de ficar falado, é o medo de perder o que tem, é o medo do desconhecido, porque o novo gera medo. Então, as várias manifestações, facetas do medo no processo de aquisição de resultados, eles têm que ser identificados. O seu medo é de quê? É de ser ridicularizado, porque você vai começar do zero. O seu medo é o quê? É de você perder tudo naquilo que você quer alcançar? O seu medo é de quê? Do que vão falar? O seu medo é relacionado a quê? É porque algo novo você não sabe?
Então é importante identificar os caminhos pelo qual esse medo ele flui no processo de resultados, para gerar resultados. Ninguém consegue fazer isso travado. Aqueles que ficaram e vivem acima da média romperam a bolha do medo. Por isso que o material que você vai receber em PDF no grupo, preencha-o e você vai trabalhando ele. E eu vou te mostrar como é que você vai poder fazer isso. Seguindo, precisamos trabalhar internamente, porque o medo é um fator interno, para conseguir manter, para conseguir fazer brotar dentro de nós, olha os fatores positivos, eles têm que ser maior. Competências fundamentais como boa vontade, perseverança, otimismo, coragem. Precisamos ter vontade de vencer, sem nos assustar com os obstáculos. Se os fatores positivos não forem superiores aos fatores negativos, você vai morrer sem começar. Você vai morrer sem iniciar. Aqui está um dos pontos principais, porque pessoas até projetam resultados, mas não conseguem fazer aquilo acontecer. E muitas vezes fica só na mente, ou ainda conseguem passar para o papel, mas não dão prosseguimento. Tenho que gerar isso dentro de mim, eu tenho que identificar os meus fatores positivos. Eu preciso. Para você chegar lá nos resultados, você vai precisar de uma coisinha chamada metas. Aprenda isso. Há uma escala que vai te ajudar a você subir degrau por degrau. As metas são divididas em etapas. Uma meta pode ter 2 ou mais etapas. Então, meta é o resultado que eu quero. Eu consigo usando metas, porque a meta vai me forçar, como está aí, a agir de forma prática. Quando eu estabeleço uma meta, eu estou saindo da teoria para a prática, para fazer com que os seus sonhos, os seus resultados se realizem. Enquanto eu mantenho o resultado que eu quero só na mente, no universo abstrato, aquilo vai se perder, e pode se perder. Mas quando eu trago aquilo para um papel, coloco, organizo aquilo por ordem prioritária, obedecendo a escala das metas a curto, médio e longo prazo, que vão gerar resultados nessa mesma esfera, eu consigo ter uma visão de cima, a minha visão ampla, a minha visão mais aberta, e identificar os possíveis caminhos para chegar. E dentro da meta, eu tenho pequenas etapas a serem feitas, que eu preciso obedecer. Por exemplo, a meta principal de uma pessoa pode ser emagrecer. Quais são as etapas que ela tem que fazer? Primeira etapa, fechar a boca, né? Etapa mais básica. Fecha a boca. Segunda etapa, não ficar observando muito comidas que cedam à tentação. É uma segunda etapa. Terceira etapa para fazer a meta acontecer, mudar o cardápio alimentar. Olha, a junção dessas 3 etapas interligadas vai resultar na meta principal. Se ela cumprir as 3 etapas, a meta vai acontecer, o resultado vai acontecer. Se por algum acaso uma etapa for desprezada, o resultado vai acontecer deficientemente. Então, aqui tem um outro ponto porque as pessoas não alcançam resultados, porque elas não sabem definir metas. Elas confundem etapas com metas. A meta é o resultado final. É o que eu uso para alcançar o resultado, porque ela vai me forçar a agir. Eu tenho uma meta. Quem trabalha com venda sabe muito bem disso, ou quem já trabalhou. Vou ser forçado de forma prática, mas para isso acontecer, quais são as etapas? Então, eu vou te mostrar aqui como você usar a meta a teu favor. Método das metas, né? Metas que dão certo. Primeiramente, você tem que especificar e mensurar as suas metas. Por exemplo, não basta colocar, eu quero me formar em direito. Isso é uma meta muito abstrata, muito evasiva, né? Muito vaga. Meta específica e mensurável. Até o dia 31 ou até o segundo semestre de 2028,
eu quero estar formado em direito. Eu especifiquei e mensurei. É até aquele período, até o último semestre de 2028. Eu quero estar formado. Eu especifiquei o que eu quero e eu dei uma mensuração para aquela meta. O que eu vou ter que fazer para ela acontecer? Primeiramente, procurar uma faculdade, ou prestar vestibular, ou fazer cursinho. Aí vem as etapas que vão dar o gás para aquilo ocorrer. Certo? Segunda coisa nas metas importantes. As metas têm que ser suas metas. Ah, não é meu pai que quer que eu faça direito, sou eu que quero. Eu não posso fazer a meta dos outros ser a minha meta, não existe isso. As metas têm que ser minha. Então eu preciso entender onde eu quero chegar. A meta vai fazer eu ir em direção ao ponto B, porque essa meta fixa o meu resultado. Então ela vai me forçar a ir. Eu tenho que sair do papel, eu tenho que ir para a prática. Lembrando que tudo isso é movido por uma coisinha chamada atitude. Um comportamento ditado por uma disposição interior que nos leva a agir. Não adianta nada você fazer meta, fazer tudo, se você não tiver atitude de fazer acontecer. Se deixar ser forçado pela meta, você tem que se permitir isso. As metas precisam, isso aqui é um dado importantíssimo, elas precisam ser registradas em papel. Por quê? Porque ainda que você escreva, mas não deixe visível, a mente humana decide acreditar naquilo que várias vezes a ela foi informado. A nossa mente é autoprogramada. Por isso que quem começa um curso ou qualquer coisa já dizendo não vou conseguir, não vou passar nessa matéria, não vou passar, ela está fazendo com que o cérebro acredite naquilo que ela está informando para ele. O cérebro humano decide acreditar naquilo que várias vezes a ele foi informado. Então, quando você pega as suas metas que você definiu, coloca no papel e deixa em um lugar visível, pode ser a porta da geladeira, a parede do seu quarto, lugar que você está com frequência e que sempre que você levantar o olho ou você olhar, você vai bater o olho na meta e vai dizer, eu tenho um compromisso com isso aqui. Então essas metas têm que ser escritas no papel, têm que ser detalhadas no papel. Deixe em lugar visível. Geralmente é bom você deixar acima da sua cama, porque quando você acordar de manhã, você vai ter a ideia de que naquele dia ali você tem compromisso em fazer aquela meta, aquele resultado acontecer. A quarta coisa importante sobre a meta é que você é o líder da sua meta, você tem que liderar ela. O que é isso? A meta vai te forçar a sair do ponto A até o ponto B. Para que isso aconteça, você vai ter que lidar com os fatores. Então você vai precisar saber o momento exato de tomar decisões, o momento exato de mudar as coisas, de flexibilizar as coisas, de fazer a famosa gestão mesmo, de ter um jogo de cintura. Você é o líder da sua meta, então você não pode deixá-la de lado, desanimar no meio do caminho, desistir. Ainda que você tropece, recomeça. Isso é conduzir até o resultado acontecer. Seja esse resultado a curto, médio ou longo prazo. Quem vai definir isso aí é você. Selecione, aí aqui é um dado importante, né? Por conta do fator cultura que nós temos. Selecione a quem compartilhar suas metas. Você tem que, não é interesse, entenda, é inteligência. Existe um networking, a rede de relacionamentos. Muitas vezes o que falta para a tua meta deslanchar é você compartilhar ela com a pessoa certa. Com quem pode fazer com que ela seja vista, com que ela seja então investida. Então você tem que selecionar com quem você vai compartilhar as suas metas. Você vai compartilhar com alguém que não tem capacidade nenhuma de influenciar positivamente na sua meta, só negativamente. Não vale a pena. Então não é interesse, é inteligência. Poxa, fulano tem uma influência. Então, ele pode me ajudar nessa meta aqui. Relacionamento interpessoal, relacionamento, né, network, a rede de contatos. Esses 5 níveis da meta você não pode desprezar. Você tem que especificar o que você quer mensurar,
com data, com unidade de medida, certo? Com expressões em reais. Quero juntar dinheiro, não é juntar dinheiro. Até quando e quanto, né? As metas têm que ser as suas. Você tem que registrar essas metas legivelmente em papel e deixar num lugar que você veja sempre e saiba que há compromisso diário com aquilo. Você é o líder da meta para conduzi-la, para identificar decisões, para tomar decisões e selecionar com quem você vai compartilhar essas metas aí, que possam dar upgrade na tua meta, que possam te ajudar. Sabendo que, ao determinar a meta, o resultado que você quer, você tem que ter em mente também o que você precisa fazer, as etapas que compõem aquela meta ali. Aqui são 5 níveis de uma meta. A meta tem que ser isso. Você pode ter 3, 4, 5, 6 metas. E cada meta dessa vai ter 2, 3, 4, 5 etapas que devem ser colocadas em ordem sequencial. Primeiro isso, quando isso terminava em isso, quando isso terminava em aquilo, até formar a escada que, bingo, fechou aquela primeira meta ali e você viu a coisa acontecer. Para isso, atitude, comprometimento com a meta que você quer colocar. Certo? Coisinha básica aqui. Voltando ao slide anterior. Metas vão forçá-lo a agir de forma prática. A meta é a hora da mão na massa. Enquanto está no cognitivo, está no abstrato. Você não tem uma visão toda. Por isso que o primeiro ponto fundamental é tirar daqui e botar no papel. Para fazer com que seus sonhos, resultados, se realizem. Para que você tenha a noção e a visão. Eu estou aqui e quero ir ali. Agora, definir resultados com clareza. Sem entender o seu momento atual com clareza, pode complicar o meio de campo, porque você não vai ter as ferramentas certas para agir durante o processo das metas. Porque muitas vezes vai requerer algum investimento, vai requerer algum tipo de recurso que pelo estado A, o ponto A que você está, você não tem no momento. Então o que você tem que fazer não é um improviso, mas é aquela famosa frase, dá o seu jeito para fazer as coisas acontecerem sem perder o fio da meada da visão da sua meta. Então, analisa aí quando foi que você utilizou o método das metas para conseguir algum resultado. Analisa aí. Ou analisa também agora, nesse momento, por que você não conseguiu tais resultados. Analisa também se você já tinha visto o processo de resultados por esse ângulo, por essa forma, por essa maneira. E entenda por que as pessoas não alcançam resultados desejados. Primeiro, a confusão do que é a curto, médio e longo. Segundo, a falta de clareza das metas. Terceiro, a falta de organização das etapas para poder fazer a coisa acontecer em qualquer área da vida, em qualquer segmento da nossa vida. As metas, elas têm que ser lançadas, por isso que elas precisam ser visuais. A gente fala de mapa mental, Você fazer e deixar lá para que você entenda. Meu compromisso na área pessoal é esse, na área financeira é esse, na área profissional é esse, porque a gente é um ser social e exercemos diversos papéis. Em algum momento você é profissional de empresa, em outro momento você é profissional para você liberal. Lá você tem a meta da empresa. Você não está cumprindo a sua meta ali. É a meta da empresa. O que você faz é só a etapa para que a meta seja cumprida. O departamento de vendas tem meta de venda. É uma etapa. A meta da empresa é 200 mil. A venda de um vendedor é a etapa. A meta é dele porque ele está fazendo, tem que ganhar. Entra nesse consenso. Mas a meta é da empresa. Você tem que ter a sua meta.
E interessante a gente ver esse paralelo aqui, é que muitas vezes nós damos o sangue pela meta dos outros. E a gente não quer nem sair do sofá pela nossa meta. Aí nós continuamos no ponto A e fazemos um monte de gente ir do A ao B com o nosso trabalho. Você entende agora? Claro que você pode tanto fazer com que pessoas, a empresa vá do ponto A ao ponto B, mas você também precisa ir. Porque amanhã a empresa chega ao ponto B e diz, vai, baby, tchau, obrigado pelo tempo que você foi aqui, excelente, mas não dá para continuar. E aí você vai ficar, pô, passei esse tempo todo, ainda estou aqui no ponto A, velho, não consigo fazer nada. Ou então, o chateamento, né, de estar sempre fazendo a mesma coisa, não evoluir. Ó, vamos apertar o gatilho aí e ver aí os resultados que você quer. A gente está no mês de julho. Você tem aí até o final do ano para conseguir um resultado que seja. Um resultado que seja. Nem que seja juntar 10 contos. Nem que seja isso. Nem que você comece assim, com o resultado de juntar 10 contos. Com o resultado de emagrecer 300 gramas. Nem que seja um resultado ínfimo desse jeito. Mas a gente precisa entender uma coisa interessante. E aqui é o destaque para você pegar. Enquanto há o medo, não há o provar da coisa. O que eu quero dizer com isso? Enquanto a pessoa não vence a bolha do medo, ela não tem como provar que realmente ela é capaz de fazer. O que acontece quando você começa a ver pequenos resultados acontecerem? Ocorre um princípio que nós chamamos princípio da tração. O pessoal que tem carro vai entender isso aí, né? Os motoristas aqui presentes. Padrão, Estou te ouvindo. enquanto eu não venço o quê, que eu não entendi? Enquanto há o medo, a pessoa não consegue provar se ela é boa ou se aquilo que ela quer é bom. Então ela fica na dúvida. Quando eu consigo ver pequenos resultados acontecerem, acontece o que nós chamamos de princípio da tração. O que é tração? É o que faz com que algo gire, vá adiante. O carro anda porque é uma tração mecânica que faz a força gerada pelo motor, impregnada nas rodas, faz com que a tração ocorra. A ausência de tração causa o quê? O carro começa a patinar. Né? A famosa aquaplanagem, né? Na chuva, o carro começa a patinar. Não tem tração para que a força que vem faça com que ele ande. Então ele começa a derrapar. O que é esse princípio, né, de John Maxwell nos ensina? Por mais insignificante que seja a meta, entenda que ela não é insignificante, para você compreender. Por mais significante, pequena, pífia, ínfima que for a meta, mas quando você vê que você conseguiu fazer uma coisa daquilo que você tinha planejado, você ganha mais força para continuar. Aqui é o princípio da tração. A força vem e faz você andar. Consegui um pouquinho agora, tração. Consegui mais um pouquinho agora, depois, tração mais forte. Consegui um pouquinho, tração mais forte. Daqui a pouco você está com 4x4. Está com tração nas 4 rodas. Ninguém te segura mais. É bom para os motoristas de plantão aí usar o freio, tá? Tração 4x4, mas com cautela. Para não estancar nas ladeiras, que a gente sabe das histórias. Mas tudo bem. Então, ganhou um pouquinho aqui, conseguiu um pouquinho ali, você vai provando do sabor e vai dizendo, é bom, o negócio é gostoso, rapaz, é bom, consegui, é bom. Aí você vai tendo tração, e a tração ela tende a aumentar. Daqui a pouco você sai cantando pneu. Então é importante perceber isso. Enquanto há medo, você não tem como provar e perceber a tração vibrando. Quem faz autoescola, né, sabe que no teste da rampa, o que os instrutores dizem? Para o carro. Se você não tem habilidade de meia embreagem e acelerador, você para o carro, puxa o freio de mão, né,
pisa lá na embreagem e no acelerador, vai soltando devagarzinho. Quando você percebeu o carro vibrar, acelera. Solta o freio de mão e acelera. Aquela vibração ali é a tração. Essa vibração você vai sentir quando você começar a ver que, poxa, eu planejei essa semana, um exemplo simples de meta básica. Fiz uma meta simples aqui, juntar R$1 por semana, por dia. R$5 no final de semana. Consegui na segunda R$1, na terça 2, 3, 4. Na sexta-feira, consegui. Então, eu consegui ser fiel a uma coisa que eu planejei, coisa que eu não conseguia fazer. Então, eu já consegui uma tração naquilo ali. Eu consigo juntar mais. E aí você vai. Eu consigo investir mais. E a tração vai pegando. Vai pegando e com isso tem tração, tem velocidade. Então é importante que a gente entenda, gente, que as coisas estão no nosso alcance. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Depende da maneira como organizamos esse mapa para poder seguir. Então, o que você vai ter lá no grupo que eu vou soltar agora, para você poder fazer, né? Você vai ter 2 folhas lá, certo? 2 folhas. A primeira você vai definir áreas da sua vida e definir como está no momento atual. Se você conseguir imprimir, show de bola. Se não conseguir imprimir, pega o modelo e faz no caderno. Não tem nenhum problema. Então, é dividido em ponto A, onde eu estou, ponto B, onde eu quero chegar e quais são as metas que eu tenho que fazer. Lembrando que nas metas, siga-se esses 5 níveis aqui, específicas e mensuráveis. As metas são suas, elas devem ser colocadas em lugar visível. Você tem que liderar a sua meta e veja com quem compartilhar. Então você vai ter lá, estado atual, você vai escolher 5 áreas da sua vida, área pessoal, área financeira, área profissional, e dizer como é que está. Mais embaixo você vai ter onde eu quero chegar. Você vai repetir essas 5 áreas e colocar onde é que você quer chegar. O que você quer para cada área daquela. Embaixo você vai repetir de novo as 5 áreas e agora você vai definir as metas que você quer, que vão fazer com que você alcance, que trabalhe em você para aquele resultado que você definiu chegar lá. Eu vou soltar esse material no grupo para você, vai em PDF, e vou soltar um áudio também te explicando. Você vai aplicá-lo, começa com metas pequenas, certo? Metas a curto prazo. Metas aí de 1 dia, 2 dias, 1 semana, daquilo que você pode verificar. Isso aqui eu posso conseguir 1 semana, 2 dias. E quando for nosso próximo encontro, que eu vou definir lá no grupo também, você possa dizer aí se você conseguiu alguma coisa ou não. Tá certo, gente? Esse material também, esse slide também, eu vou soltar junto com o material. O material é Método das Metas para Resultados, né? MMPR. Para que você possa aplicar. E aí, depois você compartilha aqui com a gente ou lá no grupo mesmo, o que você conseguiu de resultados a curto prazo. Começa com a curto prazo. Isso não impede de você também colocar lá a médio e longo prazo. Você vai ter agora na sua mão uma ferramenta, você vai ter algo que vai te dar um guia por onde começar e em cima disso você desenvolve para que haja tração e você caminhe sozinho. Eu só vou te dar um empurrão para que esse carro pegue tração e você siga. Tranquilo, gente? Vou soltar lá no grupo. Foi um prazer ter vocês aqui. Fica atento lá que eu vou soltar qual é o dia do nosso próximo encontro. E qualquer dúvida, fala lá no grupo lá que a gente está junto. Boa noite a todos. Foi um prazer estar com vocês. Espero aí que a gente tenha conseguido alguma coisinha nessa noite. E até a próxima. Tchau, tchau.